Frei Leão nasce na última década do século XII e morre em 13 de novembro de 1271. Foi amigo, confessor e secretário de Francisco. Não sabemos nada sobre seus primeiros anos de vida. Talvez tenha nascido em Assis, embora algumas fontes afirmem que ele fosse de Viterbo. Os poucos dados biográficos que temos são todos posteriores ao seu encontro com Francisco. Entrou na ordem, provavelmente, em torno de 1215. Assim narrou o Frei Leão o seu primeiro encontro com São Francisco de Assis. Tu te lembras, Pai Francisco, este indigno que pega hoje a pena a fim de narrar a tua crônica era humilde e feio mendigo no dia de nosso primeiro encontro. Humilde e feio, cabeludo da nuca e sobrancelhas, tinha a fisionomia coberta de pelos e o olhar amedrontado. Em vez de falar, balia feito um carneirinho, e tu, para ridicularizar minha feiura e humildade, me apelidaste de Irmão Leão. Porém, quando te contei a minha vida, começaste a chorar, e acolhendo-me em teus braços, disseste: perdoa-me a zombaria, agora vejo que és realmente um leão, pois só um leão ousaria pretender o que pretende. De mosteiro em mosteiro, de aldeia em aldeia, de deserto em deserto, andava em busca de Deus. Por causa disso não me casei nem tive filhos. Esquecia de comer a fatia de pão e o punhado de azeitonas que me davam. Procurava Deus. De tanto perguntar, minha garganta secou. De tanto caminhar, meus pés incharam. Cansei de bater as portas, mendigando a princípio pão, depois uma palavra amiga e finalmente a salvação. Todo mundo fazia troça e me tratava como débil mental. Era empurrado, escorraçado, estava farto. Aprendi até mesmo a blasfemar. Afinal de contas, sou humano, senti-me exausto de andar, passar fome, frio, suplicar ao céu sem nunca obter resposta. Até que numa noite, no auge do meu desespero, Deus tomou minha mão e também a tua, Pai Francisco, e assim nos encontramos. E hoje, sentado à janelinha de minha cela, vejo nuvens primaveris. No pátio do claustro, o tempo está nublado, chove de mansinho e há cheiro de terra no ar. Diviso limoeiros em flor, ao longe um cuco canta, todas as folhas riem, pois Deus se transformou em chuva e chove sobre o mundo. Ah, Senhor, quanta doçura, quanta felicidade! Como o coração do homem se confunde com a água, o barro e o aroma de adubo dos limoeiros. De fato, somos feitos de lama, e é por isso que, como ela, nos rejubilamos tanto com esse aguaceiro tranquilo e carinhoso de primavera. A chuva do céu banha meu coração. Ele se rompe, lança um renovo e surges tu, Pai Francisco. Pai Francisco, sinto o mundo inteiro florido em mim. As recordações assomam, a roda do tempo recua e ressuscita aquelas horas sagradas em que percorríamos os caminhos da terra. Tu logo à frente e eu segui nos teus passos, um pouquinho atrás, morto de medo. Lembra-te, Pai Francisco, do nosso primeiro encontro? Ele é lembrado como alguém simples e dotado de humildade e pureza. Fez sempre companhia a Francisco nos seus últimos anos de vida. O acompanhou a Fonte Colombo em 1223, quando Francisco teve que escrever a regra novamente.
Ele, sendo secretário de Francisco, escreveu muito do que Francisco falava. Essa atividade foi confirmada no episódio da Perfeita Alegria, quando Francisco dizia sempre: escreve, Frei Leão. Em agosto do ano seguinte, junto com Maceu, Ângelo, Silvestro e Iluminato, acompanharam Francisco ao Monte Alverne, onde Francisco, depois de ter recebido os estigmas, escreveu de próprio punho a laude ao Altíssimo e a bênção ao Frei Leão. E não preciso nem dizer que ele guardou essa relíquia com todo cuidado. Ele trazia sempre consigo até o momento da sua morte, para que não fosse perdida no tempo. Ao deixar o Monte Alverne, Leão acompanhou Francisco até a Porciúncula e ficou ao seu lado ainda para pregar na Úmbria e na região vizinha. Também estava ao lado de Francisco quando, já quase cego, Francisco foi em San Damiano e escreveu o Cântico das Criaturas. Ele ficou praticamente o tempo inteiro com Francisco nesses últimos anos e, junto com Tomaso, Egídio e Jácopa da Sete Sole, entre outros frades, presenciaram o momento do desprendimento de Francisco do corpo. A partir da morte de Francisco, Frei Leão se torna guardião da tradição franciscana, enquanto Tomaso da Celano era o historiador oficial. Depois da santificação de Francisco, Frei Elias começou o projeto da construção da Basílica de São Francisco, e Leão, muito fiel ao ideal franciscano, lutou arduamente junto com outros amigos para que a Basílica tivesse a simplicidade de Francisco. Frei Elias era irredutível, mas seus adversários chegaram a quebrar o cofre que guardava o dinheiro destinado à construção da Basílica. Paul Sabatier nos diz que Elias manifestava altamente suas intenções, que deviam transformar o próprio espírito da família franciscana, e espalhava habilmente o boato de que o próprio Francisco tinha julgado que o crescimento da ordem imporia mudanças. Outro historiador já defende Frei Elias e a sua decisão, porque Perúdia, a grande inimiga de Assis, ela queria o corpo de Francisco. Ela dizia que Assis era uma cidade muito pequena para comportar o número de peregrinos que iriam até lá visitar Francisco. Então, Elias decide construir uma basílica imponente para que Francisco pudesse permanecer na sua cidade natal. Frei Leão, porém, inconformado com a decisão de Elias, para contestar e para tentar que a essência franciscana permanecesse viva, independente da construção imponente daquela basílica, ele responde a esse evento escrevendo o Espelho da Perfeição. Ele escreveu na Porciúncula e terminou no dia 11 de maio de 1227. Não há provavelmente nenhum documento da Idade Média em que se sinta tal intensidade de emoção. Ele nos faz ouvir os suspiros de Francisco, seus gemidos, e nos faz ver o homem físico ao mesmo tempo em que nos faz penetrar no coração do homem espiritual. Ele fez isso tão bem por quase 40 anos, porque foi exilado em Grécio por causa de suas inúmeras interferências a respeito da construção da Basílica, que, embora as perseguições, o sequestro e a destruição dos documentos, ele esculpiu no coração do povo italiano esse retrato de Francisco. É a ele que devemos a suave e poética imagem do Sol de Assis, pois ele era a fonte viva de convivência com Francisco.
Do ponto de vista espiritual, ele foi o seu amigo mais inteligente, mais fiel e sabia usar a linguagem franciscana como ninguém. Ele também era muito amigo de Clara e todos esses documentos foram entregues a ela para que ficassem bem guardados. Foram anos de correspondência entre eles, falando sobre o irmão Francisco. E desse fato resulta que Francisco seja o personagem com maior número de dados biográficos da história. Enfim, a Basílica de Santa Clara tem vários documentos enviados por Frei Leão e tem uma relíquia de real importância histórica, o Breviário de Francisco, que foi depositado por Frei Leão e pelo seu amigo Frei Ângelo. Os inimigos dos franciscanos não perdiam a ocasião para nominar Leão e seus amigos de libertinos espirituais, mas ele sabia que a verdadeira liberdade espiritual não existe que no coração daquele que, livre de qualquer submissão temporal, se faz servidor por amor aos seus irmãos. Ele testemunhou a morte de todos os homens da primeira geração franciscana, juntamente com Frade Maceu, Rufino e Frade Jácopa. Muito provavelmente foi ela quem pegou na mão dele no momento do seu desprendimento, e ela deixou no seu leito de morte lágrimas ardentes de amor e admiração, assim como ele mesmo tinha banhado o leito de Clara ao se despedir dela. Bom, gente, então é isso. Vamos terminando mais um episódio. Até a próxima. Paz e bem a todos.